Começando por aqui mais uma edição do Pod Mulher. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Juliana Rangel News. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, ó, já ative o sininho aqui, clique aqui para sua inscrição, comente aqui também no podcast, que hoje nossa convidada já vou apresentar para vocês. Obrigada pela sua audiência ou também pelas plataformas de áudio aí, onde você estiver, tá bom? Agradecer a Caneca Itaúsa RP pela parceria, pelas nossas canecas aqui do Pod Mulher, que a gente presenteia com muito carinho nossas convidadas, com recordação. E eu vou apresentar aqui a minha convidada de hoje. Gente, tem história, hein? Ó, foi modelo, se mudou para Ribeirão aí com 26 anos de idade para estudar e ficou, viu? Lá do Paraná veio e ficou. Mas, ó, hoje construiu uma trajetória muito bonita, né? Inspiradora aí, principalmente na área da educação, da cultura, em Ribeirão Preto e região, em outras frentes também, né, gente? E hoje, atualmente, presidente da Fundação do Livro e Leitura aqui da cidade de Ribeirão Preto, jornalista Dulce Neves, seja bem-vinda. Ai, obrigada, Ju, que alegria, né? Quanto tempo, né, que a gente não conseguia se curtir um pouco, né? Esse período de pandemia todo é uma alegria. E parabéns, né, por todas as suas conquistas. Seu trabalho tá maravilhoso, como sempre fui sua fã, você sabe disso. E prazerzaço estar aqui com você, né? Que bom que Deus contar um pouco da minha história, que nem todo mundo conhece, né? Hoje nós vamos contar toda a história de Dulce Neves aqui, gente. Lá. Então, ó, mulherada, se liga aí também para você se inspirar em tantas trajetórias, tantos passos, né, momentos da sua vida, né, Dulce, que eu acho que você foi construindo e que você foi passando aí, né? Eu acredito que são momentos assim que não foram tão fáceis, momentos também de conquistas e que aí, ó, 53 anos, né? Bem vividos e bem não vividos. Aparentados. E com 1001 coisas tocando aí, correndo, principalmente envolvida em tantos projetos. A gente está falando aqui da Fundação do Livro e Leitura, mas a gente também tem a Alma, né? Que é a Academia Livre de Música e Arte aqui de Ribeirão Preto, que é um projeto que foi uma iniciativa sua, né? Sim. Eu lá do começo eu lembro de todo bem, né? E que eu costumo dizer que é a menina dos meus olhos, né? Assim, o Alma, porque é um projeto é aquele projeto que eu pensei nele, eu tinha um sonho, consegui encontrar a pessoa que tinha a forma de executá-lo, que é o Lucas Galão, né, professor, doutor em música e tal. Uhum. Então, nós dois somos cofundadores desse projeto já há 8 anos, e que basicamente é onde eu me realizo, porque é onde eu consigo mudar a vida das pessoas. Claro que a literatura faz muito isso também, mas o Alma, ele é a menina dos meus olhos ali, aquele projeto que se eu partisse hoje, eu posso dizer só que eu deixei uma marca no mundo. É isso que eu ia falar agora, porque o projeto é incrível, né, Dulce? É incrível. O que vocês proporcionam em questão cultural, né, para as crianças, adolescentes. Hoje a gente vê aí tantos profissionais que saíram da música por causa do Alma, né? Que seguiram, na verdade, foram fazer faculdade, né? USP ali, na parte da área de musical e cultural por conta do projeto. Colocar, através do Alma, mais de 60 alunos de universidades públicas. Porque assim, vamos pensar da USP, vamos falar da USP, que tem o departamento de música né, no campus aqui de Ribeirão Preto. Chegou um momento que esses meninos, por mais talentos que ele tivesse, e passassem numa prova prática, eles não passavam no vestibular, Ju. Quem nesse país hoje consegue passar numa FUVEST se não tiver um preparo intenso, com oportunidades iguais para poder ter, sabe? Por mais que a gente tenha a questão das cotas, é muito difícil. Então, o Alma, ele vem, né, especificamente nessa área, o nosso carro-chefe é a música, embora a gente já tenha também a dança, que é a Marisol Galo, que cuida do departamento de dança, o teatro com o Zé Maurício Canho, que também são meninos maravilhosos, hoje também se destacando, mas a gente começa com a música, é o nosso carro-chefe, então a gente tem realmente ajudado esses meninos talentosos a chegar aonde eles querem, e o sonho deles é a música, e isso tem muito a ver com a minha infância, né? Eu não toco instrumento nenhum, né, eu mal, assim, ouso cantar no banheiro, né, ou em casa, mas isso tem muito a ver com a minha infância, de uma infância realmente muito pobre, né, eu sou a 5ª filha de 7 irmãos, um já falecido, e a minha mãe e meus pais eram trabalhadores rurais, trabalhavam realmente na lavoura, eu também. Qual região do Paraná? Olha, é uma cidadezinha chamada Nova Aurora, pertinho ali de Cascavel, a caminho de Foz do Iguaçu. Pequena? Né?
Só que eu nasci no sítio, num distritinho que se chama Antagorda. Por isso que todo mundo fala, e aí, você é de Antagorda? Eu sou de Antagorda. Era um distrito que tinha, na época, assim, 300 pessoas, né? Ainda existe. E hoje, sei lá, são poucos sítios que moram lá. E minha mãe mora até hoje lá, em Nova Aurora. Sua mãe mora até hoje? Minha mãe mora até hoje lá. Eu tenho um irmão que mora lá, né? Que virou ali um Sua pequeno... família continua lá, seus irmãos também, ou não? Não, a gente se espalhou. Se espalhou. Então, eu estou em Ribeirão Preto, eu tenho uma irmã que é doutora em educação, né? Todo mundo foi atrás de realizar o seu sonho através da educação, que mora no Tocantins e é professora na Universidade Federal no Pará. Eu tenho um irmão que mora em Pato Branco, que também é no Paraná, mas já é um pouquinho mais distante da minha mãe. Tenho um irmão que mora em Santa Catarina, em Joinville, que é delegado de polícia lá. Tenho uma irmã que mora aqui em Mojimirim, quer dizer, mais perto de mim. E eu tenho um irmão que mora ainda onde está minha mãe, que é um empresário ali local e, sabe assim, emprega metade da cidade, porque ele tem fábrica de jeans, essa coisa toda. E o meu irmão que faleceu, que era mais jovem do que eu, 2 anos, cuja família está em Curitiba, né? Então, meus sobrinhos, minha cunhada, e a gente está sempre muito junto, assim. Então, todo mundo meio que se espalhou no momento em que deu, né? Todo mundo foi buscar suas oportunidades. E a minha mãe, com quase 80 anos, super ativa, permanece lá, na cidade. E é um lugar onde todo mundo se encontra sempre. É o nosso ponto de encontro. E você viveu lá até quantos anos, Dulce? 17. Eu saí de Nova Aurora, ali, dessa região, com 17 anos e fui para Cascavel. Trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava em Nova Aurora. E já em Cascavel, com 17, 18 anos, naquela época tinha muitos desfiles, as lojas faziam muitos desfiles. E eu já tinha, assim, né, bonitinha e tal, então fazia os bicos desfilando, ganhando cachezinho e tal. Num desses desfiles, eu conheci o empresário da Márcia Dornelles, que era o Sérgio, na época. E naquela época, e aí a gente vai entrar depois nessa história da Playboy, naquela época, a Playboy era algo extraordinário, assim. Mais que uma pessoa desconhecida, uma menina do interior, não tinha a menor chance de fazer Playboy. Não sei se você se lembra, eu sou mais velha que você, claro, mas você vai se lembrar bem disso. A Playboy, na capa de Playboy, eram sempre as famosas. Sempre, né? e era disputadíssima, e aquela coisa, quem está na Playboy desse mês? Exatamente. Era algo assim, todo mundo esperava para saber quem era, né? E aí tinha sempre uma matéria, uma playmate, uma coelhinha dentro da revista, que daí podia ser qualquer pessoa. Até porque o faturamento da Playboy, né, Dulce? Não, era uma coisa assim. Era aí, pra, tipo assim, sempre tinha que ser recorde de vendas, então eles escolhiam a dedo ali, né? E aí eu levei, foi o lance de sorte, né, que eu falo, tá no seu destino. Então, eu tenho uma frase do Paulo Leminski, que é um dos meus poetas da modernidade preferido, que ele fala: eu não brinco com o destino, o que vier eu assino. Então é aquela coisa do destino que te leva e você encara. Quando eu, por conta desse empresário, ele me chamou para fazer um ensaio para Playboy, para ficar lá na gaveta, e olha, de repente pode ser que você seja escolhida, e na época o diretor de Playboy era o Juca Kfouri, né? Até hoje eu sou super... Mas isso você tinha quantos anos? 21 anos. Então, ou seja, você nem estava em São Paulo, Não, nada. Você morava lá. Em Cascavel, estava bem inicial, assim, a carreira. Trabalhava no Banco Rural, era super desconhecida. Eu só era conhecida ali. Mas aí teve esse lance dessa pessoa, desse empresário que levava as famosas para aqueles desfiles das grandes boutiques, das grandes lojas. Então, eu desfilei com a Luma de Oliveira, com a Cláudia Raia, Luísa Brunet, levava as famosas. Só que você não tinha a carreira de modelo como principal. Não, nem pensava em ser modelo. Fazia bico para ganhar uma graninha ali, né? Uhum. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque a Márcia Dornelles, ela tinha feito a abertura do Fantástico, aquela coisa toda, assim, né? E aí, numa das entradas, uma das saídas dela da passarela para trocar de roupa, a gente entrava os outros modelos e tal. E as pessoas me confundiram com ela. Quando eu entrava, as pessoas aplaudiam, achando que eu fosse ela. E quando ela entrava, achavam que ela era uma pessoa normal. E isso chamou a atenção do empresário. Falou: gente, mas o que acontece que quando a Márcia entra, não acontece muita E quando coisa? você entrava... Quem que tá na passarela? Falou: tem uma menina aí, que é aqui da cidade, ela é super bonita, não sei o quê, desfila bem. Aí ele foi ver quem era essa menina, assim, aquela coisa de deixa eu ver por trás das cortinas quem tá na passarela. E aí, no final, ele me chama
para fazer um ensaio e tal. Aí foi assim, a primeira vez que eu entrei no avião. E aí você já veio para São Paulo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro, super com medo de voar, super sem com grana 21 para comer. anos. Ia fazer 21 anos ainda. E aí fui lá e parei lá no estúdio, né? Que era o estúdio deles e tal. E fiz um ensaio muito simples, assim, né? Nem era um ensaio de nudez, nada. Era um ensaio de biquíni, tá? Mas mais para mostrar. Um book mesmo, para te apresentar, né? Nem isso eu tinha. E aí tá. Aí um dia me chamaram da Playboy. Falou, olha, você tem disponibilidade para vir para São Paulo, para fazer um ensaio realmente, mas assim, o cachê é super pequeno e pode ser que não seja publicado. Eu falei, tá, vou, né? Não tinha nada a perder, né? Trabalhava no Banco Rural, lá em Nova Aurora. E falei, nem falei nada com o irmão, com mãe, nada, porque cada um já tinha a sua vida. A gente sobrevivia, cada um na sua luta para construir sua história, seu caminho. E fui. E fiz um ensaio no Estúdio Abril, em São Paulo, lá na Carlos Berrini. E fiz as amizades ali, conheci o Juca, o pessoal, mas era um ensaio, né? Que ficou super bonito, em estúdio mesmo. E aquilo foi, então, para uma gaveta lá, onde já tinha muitos outros ensaios. Tinha, por exemplo, a Mari Alexandre, que depois se casou com o Leonardo, né? Da dupla Leandro, casou com o Leandro, né? Com o Leandro, faleceu. A própria Nilza Monteiro, que era daqui de Ribeirão. Então, tinham vários ensaios ali. O lance de sorte, né? Em março de 1992. A capa da Playboy daquele mês, de março de 92, seria Patrícia Pilar. Patrícia Pilar já tinha feito a capa, já tinha feito o ensaio, ela era a famosa, né, atriz linda e tal. E eu já tinha sido escolhida para ser aliás, tinha sido escolhida nada. Eu estava na gaveta com todas as outras. Quando a Patrícia Pilar começa a namorar o Ciro Gomes, ele então resolve que ela não vai fazer Playboy. E faz aquela confusão que ficou público, né? Todo mundo... Ele faz aquela confusão, rompe o contrato, paga a multa. Gente, você estava bem no meio de tudo isso. Eu estava na gaveta lá, eu ia vendo aquilo. E imagina, gente, eu tinha feito tudo, né? Já tinha fotografado sei lá onde, nesses cenários paradisíacos, era uma coisa assim. E aí o Ciro, então, faz essas coisas bem estilo Ciro, não vai, enfim. Aí o Juca fala, bom, nós não temos capa de março. Não dá tempo da gente pegar uma outra pessoa famosa, pegar uma outra atriz, ver um outro cenário. Não dá tempo. A gente tem que mandar essa revista para a gráfica e vamos ver o que a gente tem. Traz aí tudo que já está pronto e vamos escolher quem vai ser a capa da revista Playboy. E o Juca me escolheu. E aí, assim, eu virei a capa da Playboy. A gente vai colocar no ar aí também. Olha isso. E aí, olha que interessante, né? A 92, tá vendo? E aí a Morena, né, nota 200, porque era a edição número 200 da revista, mas essa capa, a priori, seria uma loira, né? Que era a Patrícia Pilar. E aí eu ganho... E como é que você recebeu a notícia de que você seria a capa da Playboy, Uai, Dulce? com muita euforia, porque era algo você lembra o que você estava fazendo? Eu estava como no que banco, foi? trabalhando... Você tinha voltado pra... Sim, tocava a vida pra normal. Cascavel. Porque eu só tinha feito um ensaio. Você foi só pro Rio fazer, depois foi pra São Paulo, fez e você voltou pra Cascavel. Lá, né, esperando, uma hora, quem sabe, me chamam pra alguma coisa. E eu estava trabalhando no Banco Rural. Eu lembro que eu estava conversando com o meu chefe, o Mano Pressa, meu amigo até hoje, e me ligaram. Foi a Ariane que me ligou, que era a produtora da Playboy na época. E já me ligou super eufórica, porque ela assim, eu tinha feito amizade. E aí você chega, uma menina do interior, com toda, né, cheia de sonhos, mas com todo aquele pudor, timidez, aquela coisa toda, né? Então, quando eles me escolheram, ela ficou muito eufórica, assim, feliz da vida, me ligou, falou, olha, você vai ser a capa de Playboy. Eu falei, gente, pera, como que eu vou ser a capa de Playboy? Se é impossível ser uma capa de Playboy. E fazia quanto tempo que você tinha feito o ensaio e estava na gaveta? Já uns 6 meses. Bastante tempo. Já uns 6 meses. Ou seja, você nem pensava mais tanto assim, você fica talvez. Na expectativa, mas eu não era algo que ficava povoando. Será que vai, né? Não, eu toquei minha vida normalmente, trabalhando no banco, querendo ainda fazer uma faculdade que eu ainda não tinha conseguido fazer. E aí aconteceu, que é essa coisa que eu falo que estava escrito ali. E aí, a partir dessa, eu fiz outras 6 Playboys. Essa foto, por exemplo, já é de uma outra Playboy. Não é da mesma. Não é da mesma. Essa eu fui capa na Playboy da Alemanha. Porque aí o que aconteceu? Isso foi em 92.
né? E aí eu fui fazendo outras matérias para Playboy, porque aí realmente a matéria... Abriu o caminho ali, abriu o né? caminho. Tem Aham. uma Playboy que eu fiz, eu acho até que eu te mandei uma foto, que eu tô com um gatinho no A gente vai colo. passando as fotos. Isso é incrível, porque nesta época saiu o filme da Batgirl, com a Michelle Pfeiffer. Lembra disso? E ficou Lembro. aquela coisa da Batgirl e tal. Nossa, foi um sucesso. A Playboy resolveu fazer uma matéria temática, convidou o Alexandre Herkovitch para desenvolver a roupa, né, da Batgirl, e seria a primeira matéria de Playboy do Maurício Narras, que era fotógrafo de Capricho, fotógrafo de revista mais... Assim, era o primeiro trabalho dele de Playboy. Aí eu chego na Editora Abril para visitar meus amigos, né, eu tinha feito amizade mais consolidada com todo mundo. Chego lá um dia, estavam fazendo um casting para escolher a garota que seria a Batgirl, da Playboy. E eu, morenaça, né? Meu cabelo era bem preto na época e tal. E cheguei lá e tava lá. E aí tava todas as loiras. Eu lembro que muitas loiras lá fazendo o casting. E o Juca não gostava de nada. Ele falou, gente, não... Aí ele me olhou e ele sempre me chamava de camaleoa, porque eu fiz várias Playboys com temas. Assim, já fui cigana, que foi uma matéria lindíssima. Deve ter uma foto aí, não sei se eu mandei também, mas... Enfim, especificamente você vê que eu tô de lente azul. Né? Não sei se dá pra ver aí, mas... Dá. E aí, gente, foi um dos trabalhos mais bonitos que eu fiz, porque eu tenho medo de gato, não Tá gosto de na gato. tela também? No geral? E aí, Ju, ó, esse gato, né? Até hoje eu tenho medo de gato, assim, eu não consigo curtir gato, assim, não maltrato bichinho nenhum, mas gato não é... Lá em casa tem muito cachorro, tá? Minha filha adora gato, mas eu tenho medo de gato. Gato é um bichinho que me assusta. Bom, aí o Juca falou, olha, Dulce, vai, põe a roupa ali. Que nem era essa foi feita especialmente pra mim, com as minhas medidas e tal. Mas tinha lá uma roupa Teste, do Alexandre tal. Herkovitch, o molde e tal, põe a roupa. Vai lá, faz essa foto. E ele já tava assim, nossa, não tô aguentando mais, não acho mais, cadê? A gente tem que fazer essa matéria e tal. Eu pus a roupa e fiz uma foto. Ele olhou e falou, é você. Falei, é você. Já fiquei em São Paulo, aí o Alexandre Herkovitch já foi fazer a roupa, e aí o cenário era um prédio abandonado em São Paulo, em algum lugar, não sei o que era o cenário da fotografia. E eu acho que foi um dos trabalhos mais bonitos que eu fiz, porque o Maurício Narras ganha o prêmio, se eu não me engano, abril daquele ano, com essa foto. Ou, aliás, não sei se é exatamente essa, mas uma foto que era desse material. E aí a história do gato, eu tô lá, né, fotografando, tal. Esse gato tá ali, porque era um prédio abandonado, e no momento em que eu olho para o Maurício, não é essa foto a vencedora, é uma que eu tô bem olhando para o fotógrafo, então meu olho azul, né, que a lente tá assim, o gato pula no meu colo. Ah, eu acho que a gente tem essa foto aí, E não naquele tem? momento, Não? eu acho que não, porque ela foi o que ele ganhou o prêmio azul, ela não então saiu tá. na revista, mas eu tenho a foto, que depois de muitos anos ele me mandou. Então a foto fica o gato e eu olhando para a lente dele e assustado, porque eu levei um susto com o gato e o gato E foi levou algo um susto. muito espontâneo. Ele ganhou um prêmio com aquela foto. E aí, e assim foi. E aí, isso, acho que, não sei, 93? 94... Foi tudo muito rápido, Tudo né, muito rápido, Dulce? foi. Tipo, 92 você Sim, saiu na Playboy, aí você já começou a fazer outros trabalhos. eu fiz umas 6 Playboys no Brasil e fiz umas 8 no mundo. Mas de capa só essa. Não, eu fiz capa na Alemanha, né, que é uma capa linda. E aí, vou te contar por que eu virei capa nesses outros países. 94, Copa do Mundo, nos Estados Unidos. O fundador da Playboy, americano, Hugh Hefner, que faleceu acho que uns 2, 3 anos. E, casa em Los Angeles, ele resolveu fazer uma edição especial na Playboy americana, com todas as playmates dos países que estavam disputando a Copa do Mundo. O Brasil estava lá disputando a Copa do Mundo. A Playboy brasileira fez não foi uma espécie de um concurso, mas colocou lá para os leitores de Playboy. Escolher. Quem você escolhe, tá. E eu fui escolhida pelos leitores de Playboy. Então, assim, minha primeira viagem para os Estados Unidos, minha primeira ida para Los Angeles. E fui... E para casa da Playboy. E para casa da Playboy. Aí me encontrei com todo... Ai, devia ter te mandado essa foto. Enfim. Aí, mas
Tá aí na internet. E aí, todas tinham uma representante de cada país que estava disputando a Copa. Então, o México, vou te falar das pessoas com quem eu fiz amizade, que eu mantenho algumas até hoje. O México, a Argentina, o Chile, né, próprios Estados Unidos, a Itália. Então, tinha uma representante de cada país e eu lá representando o Brasil. Tal. E nós fizemos fotos na Praia de Santa Mônica com a seleção de futebol americano, né, cada playmate no ombro de um jogador. Então, fotos lindas. E o que acontece em 94? O Brasil ganha a Copa do Mundo. Quando ele ganha a Copa do Mundo, eu lá. Eu, de novo, eu não brinco com o que vier eu assino, Paulo Leminski. E eu lá. Ele ganha a Copa do Mundo. E o ensaio que eu fiz, todas nós fizemos um ensaio, que saiu na Playboy Americana. Só que daí o Brasil ganha a Copa do Mundo. Este meu ensaio acabou sendo publicado em todos os países, praticamente, que estavam na Copa, e em muitos virou capa. Então, eu virei capa na Argentina. Por conta do Brasil ter levado a Copa. É isso aí. Então, é assim, né? Depois eu acabei fazendo outros trabalhos. Aí, em 96, o meu, então, namorado na época, que era funcionário do Banco do Brasil, funcionário de carreira do Banco do Brasil, vem morar em Ribeirão Preto. Eu já estava em São Paulo, trabalhando em São Paulo. E aí comecei a vir muito para Ribeirão, né? Porque é muito pertinho. Mas assim, quando você estava, imagina, lá no Paraná, trabalhava num banco, como que foi essa mudança da sua vida, de repente, virar a capa da Playboy? Eu queria que você falasse mais. Tipo assim, imagina assim, para sua família, a visibilidade, né? Que é o que a gente está falando. A Playboy, até antes dela acabar a revista, né, e tal, mas ela sempre foi, assim, a maior revista no segmento. Sim, a maior e revista assim, masculina do mundo, né? E é masculina importante. E com conteúdo, né, Dulce? As matérias, ou seja, ela tinha toda essa credibilização dela no que ela fazia na área, óbvio, mas ali com todo o contexto que ela tinha, né? Ou seja... Então, você imagina, né? Eu, aquela menina lá do interior, né? Eu ainda tem um link da música aí, que eu vou falar da minha infância lá. De repente, você vira alguém famosa, né? Então, isso ali na cidade onde a minha mãe mora... Tipo em dias. Né? Da cidade onde minha mãe mora, até hoje é assim. Eu chego na cidade, eu entro na cidade, todo mundo já sabe que eu cheguei. E aí começa assim, nossa, a filha da Ana chegou, nossa, Dursinha, que eu era Dursinha, ela tá aí. E aí começa meio que uma via sacra na casa da minha mãe, porque todo mundo quer me ver, e eu quero ver todo mundo. E eu junto todo mundo. Então, assim, é a faxineira que trabalhava na empresa onde eu comecei com 13 anos. Dona Diurene, ela até já faleceu agora recente, mas durante a vida inteira eu chegava na cidade, eu tinha que visitar a Dona Diurene. A Dona Chica, que era enfermeira da cidade, que fazia tudo quanto é parto, né? Parteira, aquela coisa. Lá vinha a Dona Chica, meus amigos, né? As pessoas. Então, eu chego na cidade, ainda tenho muito isso. E Cascavel foi aquela coisa, né? Você pediu conta do banco, tipo assim, na hora? Na hora não. Na hora não. Tipo, agora mudei, tchau. E o meu chefe falava, não, você não vai sair do banco. A gente vai te dar uma licença. Você vai e fica o tempo que você precisar em São Paulo, faz as suas fotos e você volta. Claro que isso não foi possível, né? Você não voltou mais. Não voltei mais porque tinha toda uma demanda. Que o trabalho na época, que estar na capa da Playboy me demandava. Então era assim, muitos eventos, muitas inaugurações, muitos desfiles, era muita coisa. E eu fiz muitos desfiles como capa de Playboy no Brasil inteiro. Que até hoje é isso, né? Você tem uma pessoa famosa. Hoje é Big Brother, né? Hoje são as pessoas do Big Brother, mas na época eram as pessoas das Playboy, revistas, né? E aí foi nesse período que eu ganhei dinheiro, né? Porque com a capa de Playboy em si, foi mais um lance de sorte do que uma questão financeira. E ela vendeu bem? Vendeu bem, vendeu bem. Eu não me lembro mais, assim, a questão de número, mas eu lembro que, por ser uma pessoa... E aí aquela coisa, nossa, brejeira, quem é? Desconhecida, né? Despertou um interesse, porque imagina, toda edição era alguém já famoso. E tanto que isso... E de repente aparece, quem é? E isso que foi o que credenciou para que eu fizesse outras revistas depois no Brasil, né? Então, assim, foi um período super gostoso, eu tenho maior orgulho disso, meus filhos também. E, enfim,
faz parte disso tudo que eu te falei, de um destino que foi traçado e que eu não perdi essa oportunidade, né? E em função disso, olha, eu consegui ajudar minha mãe, né, a ter muito mais conforto, consegui me tornar independente, consegui ajudar minhas irmãs, que na época também precisavam muito de apoio, e muita gente que passou pelo meu caminho e que foi muito importante, né, na minha trajetória. Muitas pessoas me ajudaram. E, por exemplo, né, uma pessoa que me ajudou demais na vida foi o Olacir de Moraes, né, que foi o rei da soja, tá? Uma pessoa que eu conheci quando eu estava em São Paulo e que foi assim um paisaço para mim, porque primeiro que ele me deu os conselhos que eu trago para minha vida inteira, né, de manter a simplicidade das coisas, ser quem você é, independente do dinheiro que você tem no bolso, né, e sempre a olhar para as pessoas para além daquilo que ela aparenta ser. Né? Porque eu tenho, por exemplo, uma situação, Ju, que eu fui fazer uma entrevista e contar a minha história quando eu estava no Renova BR, né? Que foi a escola de política que eu fiz. E o cinegrafista que você conhece, vou falar o nome dele porque ele já contou essa história para muita gente, que é o Toninho Torres, e que trabalha comigo há muito tempo. Quanto tempo eu trabalho com o Toninho na Fundação, coisa e tal. Quando eu terminei de contar a minha história de infância, de uma infância pobre, de uma menina que catou algodão, trabalhou na roça, que perdeu o pai muito cedo, e de uma mãe analfabeta, que colocou pra gente valores ali de vida, quando eu terminei de contar, ele falou assim, mas isso tudo é mentira, né? Isso tudo você inventou, né? Eu fiquei olhando pra cara dele e falei, como assim? Essa é a minha história. Ele falou, eu nunca imaginei. Então, assim, essa é uma das coisas... Uma das lições que eu levo para a vida, que é olhar para as pessoas para além daquilo que ela aparenta ser. Porque às vezes a gente aparenta ser alguém, né? É porque as pessoas hoje olham para a Dulce Neves hoje. Exatamente. Mas não sabem toda a sua trajetória, Exatamente. como que você começou, de onde vem a sua família, tudo que tem por trás, né, Dulce? Exatamente. E tem gente que me liga, me passa uma mensagem. E acham que é fácil, acham né? que é fácil, que você não tem... Até hoje eu tenho pessoas que me escrevem e falam assim, 9 da manhã, por exemplo, falam assim, oi, tudo bem? Pode falar? Você já acordou? Gente, eu acordo 6 horas da manhã todo dia, só para avisar. Eu acordo 6 horas da manhã todo dia. Durante muito tempo, eu levava meus filhos para a escola, né? Hoje o Abranche leva o Abranchinho, mas eu acordo de manhã, eu vou para academia, 9 horas para mim o sol já está, né? O mundo já está acontecendo. Então, assim, fica aquela imagem de que, nossa, né? A gente não faz muita coisa na vida. A gente rala muito, né, Ju? Ô, Dulce, e assim, até hoje a Playboy te rende questões de pessoas lembrarem, fãs, por exemplo. Porque eu te falo, porque se você der um Google, tem pessoas que vendem as Playboys históricas. Eu achei uma sua. Olha, muito recente. Lá, tipo, lote, não sei o quê. Ou seja, porque as pessoas realmente são fãs. Esses dias meu filho falou assim, mãe, encontrei uma Playboy sua no Mercado Livre. Eu falei, sério? Quanto? Aí ele falou assim, aí eu brinquei, eu falei, quanto esteve? Poxa, mãe, olha, baratinho, R$13,90. Mas acontece muito. Até recentemente, eu recebi no Instagram uma mensagem de um fã de Maringá. Te acharam no Instagram. Até porque o seu Instagram não é bem assim... pessoal mesmo, não é nada... Não é. Ele é um Instagram bem, como eu disse, é privado, né? Ou seja, ele foi te procurar e te achou. E aí ele falou, olha, sou seu fã, eu tenho todas as suas revistas. Ele tinha todas. Meu sonho é que você autografe. Eu falei, pode me mandar. Todas as suas? Todas. Aí chegou uma caixa gigante em casa. Aí eu fiquei, acho que assim, uns 10 dias autografando, autografei todas, mandei. Também muito recente, até preciso responder... tem um blog aí que fica colocando os pés de pessoas famosas. E aí tem um outro lance de Playboy. É tudo Playboy, gente. Teve um concurso de Playboy de pés. E eu fui... Gente, os meus pés foram eleitos os pés mais bonitos. Eu tenho pé pequeno, né? Eu uso o número 35. E, sei lá, numa das fotos de Playboy, nem lembro em qual delas... eu não sei se foi o Klaus Mitteldorf, que fez a Playboy da Alemanha, meu amigo até hoje, ou se foi o próprio Maurício, enfim. Foram tantos fotógrafos que eu fotografei que eu já não me lembro. Alguém fez uma foto, tinha uma calcinha assim enrolada no meu pé e ficou parecendo uma calcinha de renda. Então eu tava com os meus pés assim e ficou parecendo 2 asinhas. E aí, não sei lá, o que a Playboy aprontou, que lançou um concurso de pés lá e tinha os pés de todo mundo. Luma Oliveira, gente, ganhei da Luma
de Oliveira. Gente! Ela ficou em segundo lugar. Eu sei que dali a pouco, olhando o Playboy, tava os meus pés lá, essa foto e tal, e o leitor de Playboy tinha que votar, enfim. Ganhei os pezinhos mais bonitos de Playboy. Então, recentemente, muito recentemente, alguém de um blog aí me escreveu para saber se pode publicar, se eu posso mandar foto de pé, não sei o que. Falei, gente, meus pés hoje não são os pés, ainda são os pés bonitos, mas não sei se hoje isso teria um sentido, assim, para mim. Mas eu vou responder, preciso responder. Ô, Dulce, e quando você foi para Los Angeles, a sua experiência na casa da Playboy? Eu te falo porque sempre foi uma coisa muito de sonho, né? Vamos dizer assim, a casa da Playboy. Ai, as coelhinhas. Aquela coisa de estar próximo do fundador da Playboy, das pessoas famosas. E era uma casa que era muito movimentada, com festas. Cheio com de isso, flamingos lá, é isso mesmo. Inclusive, tiveram várias polêmicas até de um documentário que eu até assisti faz pouco tempo. Assisti também. Que eu até fiquei um pouco, confesso, assustada de relatos do que realmente aconteciam lá. Então, eu queria que você contasse a sua experiência. Foi boa? Na época, você chegou a ver algumas coisas? Teve assédio com você? Não, a gente teve um receptivo, né, na casa dele. Você chegou a ter contato com ele? Sim, ele fez uma recepção. Até porque eram todas, uma de cada país, todas né? nós. E sim, ele recebe todo mundo de roupão. Né? Eu tenho até foto com ele e tal, e ele de roupão. E aquela casa maravilhosa, aquele lago enorme com os flamingos e tal. Gente, pra gente foi absolutamente normal. Foi assim, o encontro de todas as Playboys, né, do mundo. E em nenhum momento a gente estava sozinha. Eu, na época, inclusive, não estava sozinha, estava com depois, né, se tornou meu marido, mas na época era meu namorado. Ele te acompanhou. Me acompanhou e todo mundo podia levar um acompanhante. Então tinha playmates com a mãe, tinha playmates com o pai, ou às vezes com o pai e mãe. Pra gente foi um jantar, foi uma festa, né? Mas assim, absolutamente normal, com champanhe à vontade. Tinha as coelhinhas de Playboy, as americanas, com as coelhinhas mesmo, com aquelas roupinhas que é um charme e tal. É a marca, né, da Playboy. Mas neste momento, que foi o único momento em que a gente foi recebida por ele, e todas nós, né, de todos os países, com os seus com acompanhantes, foi absolutamente normal, né? Show, muita festa, bebida à vontade, mas assim, nada além disso. Então eu imagino que, claro, todos esses overs, né, que aconteceram na própria história dele e tal, é algo que se passou em outros momentos, assim, e talvez em momentos específicos, né, que ele fazia para aquilo. Mas nesse momento em que eu vivi essa experiência, que eu pude conhecê-lo, foi absolutamente normal, como qualquer festa que a gente frequenta. Tá. E aí você, ou seja, a Playboy, ela fez a virada aí da chavinha da sua vida, Total, né? Porque talvez se não fosse a Playboy, você poderia estar até hoje lá no Paraná, né? Espero que não, né, gente? Eu adoro estar onde eu estou. Mas eu digo assim, seguido uma outra trajetória, carreira, de repente até mesmo na área administrativa, bancária, talvez, né? Outras eu acho assim, coisas. que talvez eu não estivesse lá, porque todos nós tínhamos um desejo muito grande de ir para além daquela nossa vida, né? Porque uma coisa que a minha mãe sempre falava pra gente era assim, vocês vão estudar porque vocês não vão ter a vida que eu tenho. Cascavel é pequeno. Não, Cascavel hoje é uma cidade incrível, uma cidade que eu adoro voltar. Tem 340 mil habitantes. Na época, claro, era muito menor, mas era uma cidade que ela já apresentava um potencial de crescimento, mas não era a cidade que eu queria. Tantos que me perguntaram, nossa, você voltaria a viver em Cascavel hoje? Não é meu desejo. Mas, por exemplo, Curitiba era o meu sonho, né? Meu irmão já estava morando em Curitiba, então a gente já mirava assim, uma cidade maior, tal. Óbvio que eu não imaginava São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Mas talvez, né? Assim, com certeza a minha vida teria seguido um outro rumo, né? Talvez até muito parecida com a vida que a minha irmã seguiu na área da educação, que era algo que a gente sempre valorizou muito, né? Se tornou doutora em educação, é professora universitária, não sei, talvez eu me aproximasse mais desse universo do que para onde a vida me levou. Embora a vida tenha me trazido exatamente para aquilo que eu gosto de fazer, que é essa causa que a gente tem na área da educação e na área da cultura, e que tem muito a ver com a nossa infância. Porque meus pais, eles não conseguiram frequentar os bancos escolares, mas eram pessoas altamente sábias. Meu pai faleceu muito cedo, com 34 anos. Você tinha quantos anos? Eu tinha 2 anos e meio. O meu pai faleceu com 34, um câncer de intestino violento, assim.
E a minha mãe, viúva com 26 anos. 7 filhos. 7 filhos, todos, né, tchutchuquinhos. Lavando roupa para fora, vendendo pão, vendendo pudim. Então a gente fazia, a cidade inteira conhecia os filhos da Dona Ana. Porque os filhos da Dona Ana eram aquelas crianças que estavam sempre ou na escola ou trabalhando com a minha mãe, sempre muito junto da minha mãe. Minha mãe nunca deixou a gente se afastar assim muito. Então, uma mulher, né, ativa e de uma sabedoria incrível, mas uma mulher sem as experiências da vida, né? Então, assim, a gente tinha... Eu lembro perfeitamente disso, que é onde a música entra na minha vida. A gente tinha uma vizinha, e aí não tinha muro, não tinha nada, era cerca mesmo, aquelas cerquinhas de madeira. A gente numa casinha muito simples, muito pobre de madeira, assim, que chovia, entrava água, aquela coisa toda. Mas a gente tinha uma vizinha que era mais abastada, ela era evangélica, e ela tinha um órgão em casa, não era piano, era o órgão. E a filha dela fazia aula de música. E eu sabia certinho o dia e o horário que ela ia ter aula de música. Então, a minha mãe conta, e eu me lembro bem disso, eu punha uma lata de tinta vazia, latinha de tinta, assim, eu ficava sentada nessa cerca para ouvir ela tendo aula de música. Eu tinha que ouvir. Então, o que eu imagino? Que se eu tivesse sido uma criança que tivesse tido a oportunidade de estudar, talvez eu tivesse também me tornado uma musicista, ou pelo menos teria hoje a prática da música, né, de uma forma real, assim, na minha vida. Mas eu ficava ali, eu sabia certinho o dia, o horário que ela ia ter aula, e eu precisava ficar ali, porque eu tinha que ouvir aquilo, gente. Ela já estudava Bach, eu nem sabia quem era Bach, não sabia nada quem era Mozart, Beethoven, imagina. Eu só gostava de escutar. E já era música clássica, porque eram as músicas que tocava na igreja, né? E aí, então, isso, você vê, a raiz está ali. E quando eu pude me aproximar, eu fui, né? Eu acho que hoje tudo que eu faço, que é uma causa, que é a educação e que né? Porque a cultura as pessoas acham às vezes, Juliana, e eu tenho assim, a gente tem ouvido muito isso, né? Porque infelizmente o atual governo ele conseguiu transformar todos os artistas em bandidos e todas as pessoas que trabalham com as leis de incentivo em ladrões de Lei Rouanet. Infelizmente, assim, é doloroso falar isso, mas as pessoas fazem essa imagem. E isso sabe, é herança do que a gente tem aí. Mas é uma causa, né? E as pessoas acham que a cultura é só aquilo que está no palco, né? Não conseguem perceber que é a identidade de um povo, que é um complexo de saberes. Cada região tem sua cultura, sua identidade, né? As suas crenças religiosas, os seus costumes, tudo isso faz parte de um grande complexo que se chama cultura, né? E se isso é a identidade de um povo, então não pode ser tratado de uma forma tão banal ou tão desumana, né? E é a causa pela qual eu trabalho e luto há mais de 20 anos, que é exatamente diminuir, né, esse caminho de desigualdade. Essa distância, né? Olha, meu filho, o Abranchi, tem 15 anos. Foi incrível o que ele me perguntou essa semana. Porque a minha filha colou grau agora recentemente, ela fez USP, formada em Economia, e a colação de grau dela foi bem recente. Durante a colação de grau, vários alunos e professores citaram a USP como a melhor universidade da América Latina. É titulada, né? Ela tem essa titulação, ela é. E o meu filho, depois a gente indo para um restaurante para comemorar, ele disse: mãe, por que a universidade pública é considerada uma das melhores do Brasil e a escola pública não? E aí eu pude, claro, né, mostrar para o meu filho por quê. Porque eu tenho 2 filhos nas escolas públicas. A Tamisa, que fez USP, e o Estevo, que está na UFTM Uberaba, que é uma universidade federal. Porque eu, do alto do meu privilégio, Ju, eu nunca vou deixar de olhar para baixo. Eu nunca vou deixar de olhar para aqueles meninos que têm o mesmo potencial e capacidade dos meus filhos, mas que não entram na mesma universidade deles. E eu sei por quê. Porque os meus filhos tiveram uma base de ensino médio em escola privada. Né? Eles puderam ter uma oportunidade de aprendizado que a maioria dos jovens não tem. Então, do alto do meu privilégio, na dúvida, eu vou sempre ficar do lado dessas minorias, sejam elas quais forem. E aí, quando eu pude explicar isso para o meu filho, e ele pôde entender, eu fiquei numa felicidade. Falei, acho que eu estou criando meus filhos certos, porque é isso.
né? Exatamente. Quem hoje consegue entrar numa universidade pública? Geralmente são aqueles que podem pagar, né? Óbvio que já tem muitos alunos, né, pobres ou que não podem pagar chegando nas universidades públicas, mas eles ainda são minoria. Ô, Dulce, e a gente vai falar mais um pouquinho de todo o dia a dia, mas voltando um pouquinho, São Paulo, aí você fez outros trabalhos de modelo, se mudou de vez, né, para São Paulo, e depois você veio para Ribeirão. Sim. Como que foi isso? Tem uns trabalhos aqui, olha. Olha isso. Gente, aí eu acho que eu tinha 19 anos, 19, 20 anos. Mantenho o mesmo olhar, né? Mas você vê a juventude aí. Então, Ju, quando eu cheguei em Ribeirão, nossa, eu me apaixonei pela cidade. Eu lembro que eu tinha comprado um apartamento ali na Rua Garibaldi, era um apartamento pequenininho, mas de cobertura. Mas você veio para estudar ou você veio acompanhar o seu namorado? Porque o meu namorado veio morar, então eu vinha os finais de semana para cá. E aí eu percebi que a cidade tinha uma vida cultural legal, um teatro lindo, né? Barzinhos maravilhosos, que era muito parecido com a vida e o dia a dia que eu tinha em São Paulo. Né, de todo dia uma coisa para fazer, os barzinhos da Vargas bombavam, era aquela coisa, né, o teatro sempre com uma agenda cultural legal, que eu vi em São Paulo, às vezes eu vi aqui. E aí eu comecei a me interessar pela cidade, assim, não tinha aquele agito da cidade grande, como eu vinha para cá os finais de semana, eu falei, gente, e eu ainda tinha o desejo de fazer uma faculdade. Eu não tinha feito uma faculdade ainda, não tinha conseguido fazer, não conseguia pagar antes, né? E aí, nesse momento que eu já estava com uma vida financeira estabilizada, eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer uma faculdade. E aí, resolvi prestar um vestibular, assim, sem muita pretensão. Prestei o vestibular na UNAEP para jornalismo, que daí era uma coisa que eu, naquele momento, falei, nossa, eu acho que tem muito a ver comigo, já com o que eu falo, sou comunicativa, eu acho que é por aí que eu vou. Prestei o vestibular, passei. Aí tinha que estudar, né? Falei, bom, então acho que agora eu vou manter um pezinho em São Paulo e um pezinho em Ribeirão. E fui fazendo isso. Até que chegou uma hora, eu falei, não, deixa eu fixar residência em Ribeirão. Aí fomos morar juntos, né? Eu e o Joelci, que é o pai da Tâmisa e do Estevão, na verdade. Muita gente pensa que é o Abranche, mas é do meu primeiro casamento. Com o Abranche eu tenho só o Abranchinho. Apesar de que o Abranche criou meus filhos, porque eu me separei. Tâmisa tinha 5 anos e meio, o Estevão 3 anos e meio. Então, eram pequenos. O Abranche cria os meus filhos, educa e é o meu grande parceiro. E aí foi assim que eu fiquei em Ribeirão e decidi ficar em Ribeirão. E tem uma história interessante. Da janela do apartamento, na verdade, na sacada do meu apartamento, na Garibaldi, eu conseguia ver o centro da cidade, porque na Garibaldi, bem ali no centro, esquina com a São Sebastião, eu conseguia ver o teto do Teatro Pedro II. E eu lembro que a primeira vez que eu olhei, eu não sabia o que era. Eu falei, gente, que construção bonita, o que é aquilo? Eu lembro que eu perguntei. E aí o Gilci falou, é um teatro lindíssimo que tem aqui, você precisa conhecer, que é a sua cara, você vai gostar. Eu falei, um teatro? Nossa, que teatro lindo no interior, né? Porque, de fato... E você se imaginou um dia presidente da Fundação Dom Pedro? Olha, quando eu entrei no teatro, eu olhei para aquele teto, eu olhei e falei, gente, um dia eu vou trabalhar aqui. Mas nunca me imaginei presidente, mas eu falei, um dia eu vou trabalhar aqui. E é aquela coisa de eu volto no Paulo Leminski, né? Eu não brinco com o destino, que vier eu assino. Vou fazer até uma tatuagem. E aí, quando você começou, você fixou bem em Ribeirão, você deixou a carreira de modelo de lado, Dulce? Não, ainda fiquei um tempo. Eu fazia faculdade. E fazia um trabalho de modelo. E viajava muito para modelar. Assim, consegui me formar, mas faltei bastante por conta dessas viagens. E aí, eu já estava com 29 anos, eu engravidei da Tâmisa. E aí foi quando eu realmente decidi parar com a carreira de modelo. Com a carreira de modelo. Ainda fiz bastante coisa depois Tâmisa, mas aí chegou um momento que eu falei, não, gente, eu acho que eu já cumpri essa missão, essa fase da minha vida. Eu vou me dedicar agora àquilo que eu realmente tenho como causa, que é realmente trabalhar na questão da educação e da cultura. E aí tive um tempo que eu trabalhei com o Wilson Toni, né? Trabalhei com o Toni 8 anos. No jornalismo, você atuou Wilson Toni, Ribeirão? Aí tive um programa de TV durante 10 anos na Clube, que era o Sala de Visita.
E aí, no paralelo a isso, Ju, eu já fui me apaixonando pelas questões de política, eu já fui me aproximando também desses outros universos. Aí eu estava com o programa no ar, eu acabo assumindo a Fundação Dom Pedro II como presidente do terceiro maior teatro de ópera do país. Na sequência, eu me torno secretária de Cultura e com 3 filhos já, né? E todos eles. E eu sou uma mãe, assim, muito participativa. Assim, nunca faltei em reunião de escola, eu estou sempre muito próxima dos meus filhos, até hoje, né? Minha filha com 24, Estevão com 22, eu sou uma mãe muito presente, e sou mãe amiga, eu sou aquela mãe que eu me junto com os amigos, se eles estão falando bobagem, eu falo bobagem também, e por aí eu estou sempre no universo deles. Porque eu acho que a coisa mais importante para a gente é a gente acompanhar a mudança do mundo, a evolução do mundo, senão a gente realmente fica para trás em todas as questões, né? E aí, nesse momento, então, é que eu faço realmente essa virada, essa curva com o nascimento da Thamisa. E aí, o restante você sabe, né? Você acompanhou boa parte disso, né, Ju? E esse envolvimento seu, cultura, educação, política também, porque você acabou entrando para cargos que foram da política, né? Sim. Assim, foi te despertando mais ainda todo esse envolvimento com essas causas na cidade. Sim, na verdade, desde adolescente também já era uma pauta que me interessava. Então, Você por sempre exemplo, gostou, mas eu digo assim, em termos para atuar mesmo, se sim. envolver, né? Igual hoje, Eu presidente da trabalhei fundação do Livre da Leitura. Fundação do Mas eu, Livre por Leitura. exemplo, Fundação do Livre Do Leitura. É porque Livre ela já foi Leitura. Fundação Feira do Livro, né? Então, é Mudou. que eu tô no antigo ainda. A gente falava tanta matéria, Fundação da Feira do Livro, Fundação da Fundação Feira do Livre Livro. Leitura. Porque no momento em que a gente decide que a gente vai crescer e vai ser uma feira internacional por conta de todas as parcerias internacionais que a gente já trazia para a feira, isso muito já com a Isabel de Farias, depois com a Adriana Silva, que é vice-presidente até hoje e tal. Então, nesse momento, a gente vira uma fundação do Livre Leitura. Porque não é só feira mais, né? A feira é o nosso carro-chefe, mas a gente Mas tem ainda atividade tem, o ano inteiro. Então, a feira tem mais de 40 atividades durante o ano. Mas voltando à questão política, na adolescência, por exemplo, eu trabalhei em quase todas as campanhas do Álvaro Dias. Né? Do senador agora, ele não foi reeleito, mas meu amigo de uma vida inteira, o Álvaro Dias. Então, a gente mantém contato, a gente se fala. Quando ele foi candidato a presidente, Você já tinha uma militância ali, tipo, envolvida. Envolvimento ali. Então, eu sempre, sabe, nas campanhas para prefeito da cidade, em Cascavel, em Nova Aurora, eu estava sempre no meio. Né? Então, não dá para ser diferente. É algo, assim, eu dei uma parada em 2021, né? Por conta de toda a questão da Covid. Eu peguei Covid e eu tive umas complicações pós-Covid que me fizeram ficar o ano inteiro cuidando da minha saúde. E essa retomada se deu agora com tudo, né? Com a questão do retorno presencial, o controle da pandemia e as questões políticas pulsando assim na minha veia, né? Não tem jeito. E você, Dulce, em todo esse seu processo, você tá afiliada ainda a um partido, né? Eu ainda estou filiada ao Podemos, mas já já avisei que o Podemos não me interessa mais. Eu tô te perguntando porque tem recentemente, acho que um pouquinho antes da pandemia, né? Saiu uma matéria, inclusive, que você tinha intenções para a prefeitura, né, aqui em Ribeirão Preto. E talvez deputada agora em 2022, mas que não aconteceu, né? A candidatura, por exemplo, a possibilidade de ter saído como candidata a prefeita, ela não se deu mesmo por conta de não ter tido o apoio que eu precisava no partido. Porque senão você sairia? Teria saído, e até no último momento, assim, meia hora antes da nossa convenção, eu liguei para Renata Abreu, falei, Renata, banca a minha candidatura aqui na nossa convenção. E aí tem todos os outros interesses dos partidos por trás, o jogo é grande, o jogo é pesado, enfim, não deu. Para deputada estadual, eu já estava muito desgostosa com o posicionamento que o Podemos estava tomando, com aquela coisa de ter um partido que podia privilegiar a mulher, mas que na prática estava deixando as mulheres um pouco para trás. Enfim, aquelas coisas todas. Porque, inclusive, de você não sair candidata, teve muito isso, né? Exatamente, né? Quer dizer, um partido que tem uma mulher como presidente e não apoia a candidatura de uma mulher, minimamente você precisa repensar. Ou seja, já te decepcionou no sentido de que não era o que você você... propunha, o objetivo ali, né? E aí...
no caso de não ter saído candidato a deputado estadual, isso se deveu unicamente à minha questão de saúde. Né? Eu passei 2021 inteirinho me cuidando mesmo, fiz 2 cirurgias grandes durante o ano pós-Covid. E aí foi E a sua Covid foi um pouco grave, né, Dulce? Aí que tá. A minha Covid foi nada. Eu tive um sintoma nada. Eu tive assim, uma alergia, perdi olfato, não perdi paladar. Não tive comprometimento pulmonar grande, eu tive menos de 10% de comprometimento pulmonar. Nada. O meu marido o Abranches ficou bem ruinzinho, assim, o Abranches, e foi naquele período que estava matando muita gente, inclusive a gente perdeu um grande amigo, você conheceu o Luiz Pasqualin, trabalhou comigo na Secretaria de Cultura, trabalhou comigo eu lá no hospital, né, gente? Então, mas aí não é por causa da Covid. Então, isso foi 2 meses depois da Covid, Ju, porque o que aconteceu? Eu tive uma Covid tranquilinha, mas eu tinha tido um câncer de tireoide há 20 anos. 20 anos. Quem descobriu que eu estava com Covid foi exatamente o meu cirurgião de cabeça e pescoço, que é o Dr. João Virgílio Piton Francese, que assim, devo minha vida várias vezes a ele. Você acompanha sempre, Sempre. né? Eu tinha feito todos os meus exames em outubro de 2020, estava tudo certinho, tudo em alta, né, já. Porque em 20 anos eu tinha tido uma metástase e já tinha 20 anos dessa metástase. Só que o João, eu estava com essa alergia que não controlava, não passava. O João, vem aqui. Porque qualquer coisinha, ele vem aqui. Porque mudam muito, né, o funcionamento cervical, aquela coisa toda. Aí ele falou, vamos fazer um teste de Covid? Eu nem tinha perdido ainda o olfato, o paladar, nada. Bom, deu positivo. Tratei, Dr. Flávio Petean, outro que salvou minha vida, a vida do Abranches, cuidou da gente. Só que passado uns 20 dias, 30 dias, o doutor João me ligou e falou, vem aqui que eu quero te fazer novos exames. Porque eu estou pegando vários casos de recidivas em pacientes que eu operei há muito tempo. Falei, gente, como assim, doutor João? Ele falou, não dá para explicar. Inexplicável, mas eu quero fazer um controle mais rigoroso dos seus exames e tal. Falei, tá bom. E isso em fevereiro. Né? Eu tinha feito exames em outubro, estava tudo bem. Tive Covid em janeiro. Em fevereiro, eu estava com um novo câncer, uma metástase cervical. E, assim, e tudo por este olhar criterioso do Dr. João Virgílio. E aí, vai para cirurgia, não tem... Então, uma das cirurgias que você fez foi por conta... Essa daí é cervical, tá vendo? Pescoço mesmo, eu tive foi exatamente aqui, pode ser uma cicatriz, 15 centímetros aqui, que daí foi o câncer de tireoide, mas aí uma metástase, né, aqui no sistema linfático aqui. Então, você vê que é pescoço lá, mas super bem, fiquei 6 dias lá no Hospital São Lucas, e aí era aquele solário que tem lá fora que eu ficava lá, e me recuperei. Durante esse processo de diagnóstico, a gente também descobriu uma situação anormal no meu útero, por conta de um mioma que eu tinha mais de 20 anos, normal, já estava calcificando. De repente, ele também começa a crescer, e aí, em 35 dias, eu fui para uma cirurgia de cabeça e pescoço, né, que foi a retirada do tumor, mais um esvaziamento cervical radical bilateral, né, com esvaziamento de todo o sistema, e uma esterectomia total, retirada do útero tal, porque esse mioma, que era pequenininho, ficou com 10 centímetros, totalmente vascularizado. Tudo no pós-Covid. Tudo pós-Covid. E o medo que a gente ficou de também estar com um problema mais sério no útero tal. E aí isso tudo no meio de uma pandemia, sem vaga em hospital. A minha cirurgia só foi aprovada porque ela era oncológica. Mas aí, assim, graças a Deus eu tive os médicos todos, que são os meus médicos de uma vida inteira, né? Com exceção do médico que chegou aí para fazer a esterectomia, que hoje é o meu médico, o Dr. David Salvarenga, também maravilhoso. E aí isso tudo, Ju, você imagina, a recuperação disso, né? 2 cirurgias realmente grandes, o período que você precisa ficar para ter certeza que você não tem, né, novas metástases, aquela coisa toda. Então isso levou... E a cabeça, né? Eu dei uma piradinha, porque foi tudo muito pesado, tudo de uma vez. E aí eu também comecei a repensar uma série de coisas, dei uma desacelerada. E a questão política naquele momento foi o que menos importou. Né? O que mais importava naquele momento era restabelecer minha saúde,
ter certeza que eu estava bem, né? Ficar mais perto ali dos meus filhos. E aí, obviamente, que eu ainda vou ficar durante alguns anos em período de controle e tal, mas eu estou ótima, meus exames estão ótimos. E aí agora eu posso voltar no ritmo, né? Porque por mais que eu tenha planejado assim, vou desacelerar, vou fazer só o que eu gosto de fazer. Na hora que você começa a se sentir bem, você volta a acelerar tudo de novo. E eu gosto de ser assim, né? De fazer o que eu... Então, a desistência, né? Ou o investimento de não ter tentado sair para uma candidatura estadual se deveu unicamente a esse período que eu precisei cuidar da minha saúde, né? Então, agora que está tudo bem, a gente pode mirar o futuro. A gente tem umas fotos atuais aí da Dulce. Vamos colocar uma aqui só pra gente já falar dos tempos agora, né? E hoje, atualmente, à frente, então, da Fundação do Livre Leitura. Do Livre Leitura. E do Alma, né, Dulce? Aí a 20ª edição, né? Que foi o ano passado, esse ano a gente fez, que foi uma edição online, 100% Foi um online. Desafio, né? Foi um desafio, mas foi incrível. E assim, mostrou e abriu pra gente, outros, né? Porque nós nos conectamos com 26 países nessa porque essa edição agora vocês fizeram tudo em formato híbrido, né? Sim, porque... Ou seja, acabou mantendo, isso mudou muito, a né? A pandemia trouxe essa conquista, né? Que fica, né? Estarmos aqui agora, né? A pessoa em qualquer lugar do mundo poder acompanhar também, então, né? ali, né? A Adriana Silva, a Viviane Mendonça, a Viviane superintendente, a Adri, pessoas que eu admiro demais, são pessoas extremamente competentes, ligadas à causa. O Edgar, né? Que é a gente fala que ele é a cara da fundação, acho que já está lá uns 20, 30 anos. A gente fala, Ed, a gente não existe sem você, a gente não existe mesmo sem o Ed. E uma equipe maravilhosa, né? Uma equipe muito enxuta, uma equipe pequena, mas todo mundo muito apaixonado pelo que faz. Eu acho que esse é o segredo da coisa, você ter paixão pelo que você faz, e aí você encara qualquer sacrifício. E hoje, como é que é a rotina da Dulce Neves? Então, acorda às 6 da manhã, né? Que eu acordo. Já sei, já tô sabendo aqui. Vou pra academia, isso pra mim também é uma coisa sagradíssima, todos os dias, de segunda a sábado. E... Aí do Alma, né? Esse é um núcleo, por exemplo, que a gente tem na cidade de Guará, que é perto ali de São Joaquim da Barra. É um projeto Quantos anos já o Alma? 8 anos. 8 anos. 450 alunos. 3 núcleos. Ribeirão, São Joaquim da Barra. E olha que gratuito, coisa mais né? bonita. Tudo de graça, tudo financiado com as leis de incentivo, tanto o PROAC, né, que é uma lei do governo do estado, como a LIC. Uma ressalva. E você faz a captação, né, Dulce? Hoje a gente já assim, tem mais digo, apoio. de equipe, mas sim, você começou. Você eu comecei, aprendeu os caminhos e fui fazendo. Atrás de buscar um recurso. Falei, gente, como é que a gente transforma isso em projeto realidade? desse, né? Então hoje, assim, tanto na Fundação quanto no Alma, eu capitaneio a captação de recurso, mas a gente já tem outros parceiros, como agências, né, especializadas em captação, que trazem os seus parceiros, aquelas pessoas interessadas em apoiar tanto projetos de literatura como formação aí nas artes. E dá muito certo, Ju, porque são projetos que são projetos transparentes, projetos que claramente as pessoas conseguem perceber a transformação, né, que faz na sociedade, na vida de cada um. Né? Se a gente vai pensar na questão da literatura, Ribeirão Preto hoje, a média leitor, o perfil leitor da cidade de Ribeirão Preto hoje é maior que o perfil nacional. Isso é a feira. Isso são os 21 anos de feira, em que a gente já está dentro da escola, com o projeto Combinando Palavras, que é incrível, né? Que a gente promove o encontro dos alunos da rede pública com o autor, depois deles já terem trabalhado a obra daquele autor durante 6 meses, numa parceria incrível com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação, com a Regional de Ensino. Então, assim, essa mudança do perfil leitor de Ribeirão Preto é a feira. A mesma coisa, o universo da música, o universo das artes, né? Ribeirão... até nem sei o resultado, mas ela estava concorrendo à capital nacional da cultura pela música. Olha a raiz musical da cidade. Uma orquestra que acabou de fazer 100 anos, um departamento de música numa universidade, né, importante como a USP, projetos incríveis como o Alma, como o Projeto Guri, que é um projeto do Estado, mas que está dentro da cidade. Você tem a companhia, o Minas, que, né, também com toda a experiência dele de muitos anos. Você tem teatros premiadíssimos, as companhias de teatros da cidade premiadíssimas. Então, a raiz musical
de Ribeirão Preto, ela remonta para mais de 100 anos, tanto que você pode observar as praças da cidade, quase todas têm um coreto, né? Eram as bandinhas daquela época. Então, assim, a gente tem um fazer cultural da cidade que é importantíssimo. Não olhar para isso, não, sabe, buscar... é um erro, né? Então, a cidade tem todas essas potencialidades. Eu estou falando de Ribeirão, mas, obviamente, que toda a região tem as suas potencialidades e elas estão muito ligadas nessa questão cultural mesmo e artística, né? Então, hoje, assim, a menina dos meus olhos, já te falei, que é o Alma, são 450 alunos hoje, o ensino de excelência artística gratuito. O menino chega para a gente já iniciado na música, mas ele sai pronto para ir para uma universidade se ele quiser, para ingressar numa orquestra profissional se ele quiser, ou simplesmente para ser um cidadão mais preparado para defender, né, os seus interesses, ter um pensamento crítico, não ser um repetidor de informação, né, não ser um aluno que entra na onda e cai na devoção, como a gente tem percebido muito nesse momento. Então, assim, eu acho que esse é um trabalho que tem trazido bons frutos. E a Dulce da política, como é que seria a Dulce prefeita? Nossa, Juliana do céu. Você já se imaginou? Já, muitas vezes. Imaginar tipo assim, assim, né? o que eu faria, por exemplo? Uma coisa que você não pode perguntar para alguém que trabalha com arte é se você já imaginou. Porque a gente imagina o tempo inteiro muita coisa. O processo criativo é contínuo, assim. Nossa, olha, com toda certeza absoluta, é aquilo que eu te falei, o meu olhar sempre vai ser para as minorias. Então, assim, com toda certeza absoluta, eu seria uma prefeita de inclusão, né? Uma prefeita de descentralizar, né? Trazer o bairro para o centro da cidade, no sentido dos saberes mesmo, né? Essa coisa de ser uma pessoa que só vai olhar para a elite, né? Isso não é a Dulce, tá? A Dulce não sou eu. Mas, com certeza absoluta, a minha pauta seria foco em educação, foco no que é social, foco na transformação e as minorias, né? Eu faço, assim, sou muito envolvida com periferias, né? Com alguns trabalhos de periferias. E é um lugar que eu gosto de estar. Eu gosto de estar lá no Canta-Sapo, na casa da Cris, e comer o bolo de cenoura que ela faz, que tem muito óleo, viu, Cris? Eu falo sempre para você isso, mas ela soca óleo no bolo. Mas eu adoro estar lá, tomar o café na canequinha de alumínio dela amassadinha, que todo mundo tomo também. Eu gosto de estar, porque isso a minha infância foi assim. A minha origem foi assim. A minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne para gente, ela ganhava os ossos do açougue e fazia sopa para gente. E aí, gente, eu falo hoje, você vai numa culinária francesa, você tem o ossobuco. Eu comia ossobuco quando eu era criança, porque estava dentro do osso que a minha mãe ganhava. Pé de galinha, tem gente que fala, nossa, mas você gosta de sopa de pé de galinha? Eu amo sopa de pé de galinha, porque é o que eu comia na minha infância. Canjiquinha, você sabe o que é canjiquinha, Ju? Não sabe, né? Não, eu conheço canjica doce, que não tem nada a ver. ver. A canjiquinha é um tipo do milho triturado, que era assim, aquilo que você vai jogar fora, sobrava aquilo nos moinhos, e aí a minha mãe fazia aquela canjiquinha com caldinho de feijão e costelinha de porco. Então, assim, eu não fui uma criança que passou fome. Nunca passei fome, mas eu passei frio e eu passei vontade, eu e meus irmãos. Porque às vezes você tinha vontade de comer um negócio, não tinha, e não tinha dinheiro para comprar. Então era vontade. Mas fome não, imagina, no fundo do quintal da minha casa, a gente tinha parreiral, né? Então a gente tinha uva, a gente tinha horta, era tudo que a gente queria. Mas, Dulce, e eu vejo assim, eu também tive uma infância bem, assim, restrita, aquela coisa, presente, se tivesse, era só no Natal. E olha lá, né? Refrigerante... Era tipo uma garrafinha para todo mundo. Ia assim uma vez por mês, ou alguma data especial. Não é como é hoje. E de verdade, eu acho que eu tive uma das melhores infâncias da minha vida. Também. Pé na terra, sítio também. Ia no mercado, tinha um limite. Não dá para comprar, não dá e acabou. Tá tudo certo. Eu ia lá pro fundo, no pé de jabuticaba. Ia nos, sabe, goiaba, isso. Manga no pé. E acabou. Ô Ju, mas hoje se a gente for pensar, quem morou no sítio, né? Quem morou na zona rural, a gente não passa fome na zona rural. As pessoas passam fome na cidade.
É na cidade que as pessoas passam Porque fome na zona rural você mesmo. produz, você tem ali, você se vira, Exatamente. bota galinha, pega ovo, É isso mesmo, né? que Legumes, delícia. fruta, tudo. Minha mãe até É. hoje queria galinha no fundo do quintal. Eu não sei como ela, na vigilância sanitária de lá, ainda não. Mas é porque minha mãe, né, 500 anos lá na cidade, ela tem lá 3, 4 galinhas. Ninguém Na tira. cidade, Na cidade, gente. E claro, a gente já fez um galinheiro arrumadinho. Mas não adianta. ela quer lá. E vai tirar aquilo da minha mãe com 80 anos? Não tira. Não pode tirar, gente. Ela é ativa, ela vai na academia dela, ela faz o pilates, ela vai no baile da terceira idade. Tira isso dela. Vai, né? Vai trazer tristeza, né? Aí ela aí, ó, olha a minha mãe, gente. Essa é recente, bem recente Essa é agora. recente, essa foi no casamento. A minha irmã de Laranja, que é a professora, que é universitária no Tocantins, mora em Palmas. Foi o casamento do filho dela, meu sobrinho. A minha outra irmã, Ivone, que é a mais velha. Eu e minha mãe. Minha mãe tem 1,48 m. Olha, Você puxou pro seu pai. eu acho que sim. Eu sou a mais diferente, inclusive. Não me pareço nem com as minhas irmãs. Eu tenho uma semelhança, inclusive, física com o meu irmão que faleceu. Nós éramos muito parecidos. E aí a gente é mais parecido com o meu pai. E os outros mais parecidos com a minha mãe. Eu acho que eu puxei para minha mãe. Bom, minha filha, né? Minha parceira. Ah, bicicleta, né? Uma coisa que veio na pandemia para mim e ficou. E levou toda a família? Só a Thames, né? E o Abranche? E o Abranche chegou até a comprar uma bicicleta elétrica, mas ele já passou. O entusiasmo dele Já passou. foi. Foram 3 pedais aí. Minha A turminha, família toda, olha aí, olha que o linda. Abranchinho, 15 anos de preto. Todos moços já. 1,86 m. O Estevão, 1,93 m, Olha olha lá, só, 22. passou todo mundo. Olha o Abranche onde ficou. E Thames é que é mais parecidinha comigo também, né? Aliás, eu acho que eles todos guardam uma semelhança, assim. Sim, todos têm. Isso foi recente, isso foi agora, em setembro. Comemoramos o nosso aniversário, eu 53 e Thames a 24. A gente aí já, né, as minhas viagens aí pelo mundo, mais até por conta dos festivais também de música que a gente faz na Itália. Com o Projeto Adoro Alma viajar, também, né? De levar muito. alguns alunos Nós para já lá, levamos né? mais de 40 alunos, né, para a Itália, para esse festival, que a gente faz em parceria com a USP e com uma cidade, é uma escola comunal na cidade de Faenza, chama Giuseppe Sartre, e a cidade é uma gracinha, uma cidade super cultural, tudo gira em torno da música e da cerâmica, que fica pertinho de Bolonha. Então, assim, são oportunidades, né, Ju, que a gente vai dando para esses meninos, que quando a gente levou a primeira vez, levamos 28 alunos, nenhum deles tinha passaporte, nenhum deles tinha sequer saído da sua cidade, muitos nem, sabe, circulavam muito para fora do seu E de repente se viram em bairro. outro país, né? Não, Imagina o impacto que isso tem na vida de um adolescente, de uma criança, de enxergar as oportunidades que está tendo e que pode ter, como que ele pode buscar o que é possível, né? Eu acho que o mais importante nesse projeto que a gente faz é o que fica de pertencimento. Né? Eu percebia muito isso quando eu estava no Teatro Pedro II, das pessoas que nunca tinham entrado no teatro, e quando elas entravam no teatro, né, que a gente tinha um programa lembra que eram os Amigos da Casa, que eram eventos todos gratuitos, assim? Então você recebia pessoas que nunca tinham entrado no teatro, e elas entravam meio que isso aqui, meio assim, nossa, isso não é meu. E aquele encantamento que a estrutura física do teatro causa, porque ele é lindo, né? Um teatro maravilhoso. Mas ele é de todos, né? E a mesma coisa, essa questão do aprendizado, da música. Você imagina a gente levando esses meninos para uma terra onde o instrumento deles surgiu, né? Onde os grandes compositores, que eles tocam, nasceram, viveram, fizeram a sua história para além de lá, né? Isso para eles é algo assim que nem a gente consegue definir ou mensurar o resultado futuro disso. Porque ele vai ser futuro ainda, né? Ele teve aquele primeiro momento, mas o ganho disso vai ser para sempre. Mas eu acho que o que mais fica é essa experiência humana, né? De serem recebidos pelas famílias de lá, de trocar a cultura, de respeitar a cultura um e do outro, mas, sobretudo, essa experiência de eu também posso. Eu também posso chegar lá, eu posso ser um grande músico, um grande cidadão. O mundo também, as oportunidades também são para mim. Então, eu acho que o grande ganho, para além do que é humano, é exatamente isso que fica. Só para a gente encerrar, você é candidata
prefeitura Nossa. daqui 2 anos. Não, é muito cedo para a gente falar isso, né? É muito cedo. Teremos assim. uma candidata mulher? Olha, eu espero que a gente tenha, né? Se não for eu, que seja uma outra mulher. Eu acho que as mulheres assumiram protagonismos importantíssimos. Acho que é um momento em que a gente precisa estar mais juntas, e uma das coisas que ainda me incomoda demais, Juliana, é que ainda a gente percebe que ainda mulher não apoia a mulher, mulher não levanta a mulher, sabe? Ainda tem muita mulher que quer empurrar a outra mulher para baixo. É um negócio que você não vê nos homens. Né? Além do corporativismo masculino, o homem apoia homem protege homem, né? As mulheres ainda precisam, embora a gente esteja nesse momento em que a sororidade, né, e a empatia são duas coisas que ganharam destaque, mas na prática eu não vejo essa sororidade acontecer. E ela precisa acontecer. A mulher tem que levantar outra mulher, tem que votar em outra mulher, tem que estar junto de outra mulher, sobretudo nesse universo machista que a gente precisa ficar combatendo o tempo inteiro. Mas eu espero que, se não for eu, que seja uma outra mulher para a gente apoiar. Mas a gente volta a falar disso um pouquinho mais para o futuro. Vamos lá. Obrigada pela sua participação. Vou te liberar, porque eu sei que você está correndo. Não vou nem falar para você o horário, que é agora. Que eu acho que você já perdeu a reunião. Não, é agora. É agora. Então, ó, estamos no tempo. Obrigada, Dulce. Obrigada a você, viu? Beijão para todo mundo. E a caneca, um presente para você. Oferecimento da caneca Itaúsa RP. Super obrigada. Eu adorei, né? Uma garota, mulher, deve ser duas coisas. Quem e o que ela quiser. Não é? É isso aí. Pessoal, obrigada. Você que ficou aqui com a gente. Até o próximo episódio. Tchau.